Querido Deus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido tão bom, tão fiel conosco, tem nos ensinado, ó Deus, tem inculcado a Tua palavra nos nossos corações. Hoje, ó Pai, a Tua serva estará ministrando essa lição de número 3, justificação pela fé em Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa ela, dê graça, sabedoria, intrepidez necessária para ministrar essa palavra em nome de Jesus nesta manhã. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estar estudando sobre justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Vamos repetir essa palavra? Crendo para você, tomando posse já dessa palavra para a sua vida. Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Eu me torno justa, eu sou declarada, não que eu me torno justa, eu sou declarada justa quando eu creio em Jesus. E não pelas obras que eu pratico, não pelas obras que você faz, não pelos rituais que você cumpre, que você é declarado justo por Deus. Então nós vamos estar estudando realmente o livro de Romanos, a epístola de Romanos. É uma epístola muito profunda mesmo, grandes ensinamentos, grandes doutrinas bíblicas saem desta epístola aos Romanos, através do apóstolo Paulo, o tempo todo ele declarando que a nossa justificação não é por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. E ele vai pegar como exemplo uma pessoa que teve muita fé, Abraão. Vamos lá na leitura bíblica que encontra-se em Romanos 4:17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando duvidoso, estando em dúvida, em questionamento, então vamos lá respondendo esta palavra, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, Deus também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi imputado como justiça. Glória a Deus. Abraão, o pai da fé. Um dia Deus chamou Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Abraão, um gentio, morava numa terra idólatra, pagã, um lugar rico, uma cidade próspera. Seu povo era pagão, seu povo era idólatra, mas Deus falou com Abraão, e Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E a palavra do Senhor Deus diz que Abraão
finalmente obedeceu. Sai da tua zona de conforto. Sai daquilo que te traz segurança. E eu vou te levar para uma terra. Aonde, Senhor? Mas como assim? Que negócio é esse? Que promessa é essa? Deus faz uma promessa. Mas nós vemos Abraão enfrentando muitos obstáculos. Abraão enfrentando algumas dificuldades, algumas impossibilidades. Deus falou que ele seria pai de nações. Quando Deus falou com Abraão, ele estava com 75 anos de idade. Ei, vocês que estão aí com acima dos 70, já aposentou as chuteiras? Não, já estou velho demais para fazer a obra do Senhor. Isso é para os mais jovens. Nós vemos que muitos homens, depois dos 80, que foram usados por Deus para fazer a obra dele. Abraão recebeu essa promessa aos 75 anos. E foi de imediato. Hoje nós somos crente imediatista. Uhul, fast food. Deus deu uma promessa, eu quero que seja hoje, que seja agora. Eu determino. Já viu muitos crentes fazendo isso? Eu determino. Quem é você para determinar alguma coisa? A sua função é obedecer. Deus falou, faça. Não questione. Mesmo diante das impossibilidades. Abraão obedeceu. Começou a peregrinar em busca dessa terra que Deus daria a ele. Deus disse para Abraão: Abraão, conta as estrelas do céu. É possível, gente. É possível contar as estrelas do céu. O único que sabe quantas estrelas tem no céu é Deus. E Ele chama ela pelo nome. Você está aí pensando que Deus não te vê? Se Ele sabe o nome das estrelas? Foi Ele que fez essa constelação. Os milagres da natureza. Abraão, olha para as estrelas, irmão. Deus está falando, olha para o céu. Aquele que fez todas as coisas é o mesmo que ainda protege a sua vida. É o mesmo que faz a promessa, mas cumpre a promessa na sua vida. Está demorando, mas não desanima não. Tem gente que fica querendo jogar a culpa em cima da igreja pelos problemas que às vezes está passando. Tem gente que acha que eu e o Salmos somos obrigados a resolver o problema que eles estão passando. Nós estamos aqui para orientar, para ajudar, para exortar, para dirigir, não para resolver seus problemas. Porque primeiro nós não somos capazes. Nós não somos capazes de resolver nem os nossos. Quantas vezes, ou então, em todas as vezes, eu dependo de Deus para tudo da minha vida. Porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Abraão, eu vou fazer você pai de nações. Senhor, só tem um detalhe, só esqueceu do negócio aí. A minha mulher é estéril. Ela está com 65 anos. As regras menstruais já cessaram. Na maioria das vezes, elas cessam por volta dos 50. Não estou falando que alguns são antes, algumas são depois. Ou seja,
minha mulher é estéril e já passou o tempo da fertilidade. Abraão, olha para o céu, contempla as estrelas do céu. O Deus que fez essa constelação é o mesmo Deus que faz a promessa. O Deus que fez todas as coisas é o mesmo Deus que te faz a promessa. Sai da sua zona de conforto. Para de depender dos lós da vida. Se esse aqui for comigo, eu vou ser bem sucedido. E carrega um monte de gente. Agora eu arrumei uma muleta. Agora eu terceirizei a minha intimidade com Deus. Porque eu arrumei o irmão Fugioca, a irmã Fugiclique. E agora ela vai buscar Deus por mim. Para, irmão, de terceirizar a sua intimidade com Deus. Abraão era de um povo pagão, e Deus o chamou, e ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele quis dar um jeitinho para Deus. Vou levar, não vou levar, vou largar meus parentes tudo, não. Vou levar o Ló comigo. Leia lá Gênesis para você ver a complicação que foi esse tal de Ló. São as nossas muletas, os nossos jeitos. Deus só esqueceu de um detalhe. Só falou que eu seria pai de nações, só esqueceu de um detalhe. Tem umas grandes impossibilidades. Eu gosto de eu recebi uma mensagem esses dias atrás que diz assim: a fé ri das impossibilidades. Não é possível você ser mãe, não é possível você ser pai. Eu creio que Deus, o que prometeu, Ele é fiel. Abraão creu contra a esperança. Aqui, ó, nesse de vermelho aqui, o qual em esperança creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de nações. Lá mais embaixo, né, no 20 diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como é que você é fortificado na fé? Dando glória a Deus, glória a Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe, eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu vou adiante. Sendo fortificado na fé. Abraão foi declarado justo, não porque ele fosse um homem perfeito, não porque ele fosse um homem justo. Você analisando a vida dele, você vai ver ele vacilando em vários momentos. A fé dele também teve momentos de dúvida, gente. Não pensa que foi assim. Acreditou, obedeceu, pronto. Não. Teve momentos de dúvida, quando ele ficou com medo de ser morto pelos egípcios. E ele deu uma mentirinha. Vamos falar que, para eu não ser morto, nem você, Sara, porque Sara devia ser bonita. Ele falou: então vamos fazer uma mentirinha. Vamos combinar. Vamos falar que nós somos irmãos, porque aí os reis vão querer você. Olha só, o homem dando a Sara de bandeja para os reis. 2 vezes ele fez isso, entregando ela de bandeja. Você pode ficar com o rei aí, mas nós vamos livrar nossa cabecinha. Esse é o homem que foi declarado justo, tá? Nós vemos também Sara, onde eu até falei com as pastoras das congregações. Sara, quantas vezes agimos precipitadamente?
Quantas vezes falamos precipitadamente? Quantas vezes desistimos da promessa e vamos agir pela nossa força? Não, Deus está demorando demais. Vamos dar um jeitinho para Deus. Abraão, fica com a minha empregada. Já que eu não posso, você vai ter um filho, você vai ser pai de nações através da concubina. Pastora Marisete pregou esses dias aqui atrás no Manancial e falou: quando Deus manda você fazer algo e você retrocede e fala: não, vai a concubina. É para você ir e você está mandando outros fazerem. É para você a promessa e você está passando a bênção para outro. Não, vai a concubina. Vai você mesmo. Já que não tem jeito comigo, vai com você mesmo. E hoje, até hoje nós estamos colhendo, principalmente o Oriente, colhe o fruto dessa decisão precipitada, desse conselho precipitado de Sara. Mulheres, Deus nos deu um radar. Deus nos deu um radar. Nós temos uma percepção muito mais aguçada do que o homem. Isso é Deus que nos deu. Conseguimos enxergar longe. Nós conseguimos ver coisas que as pessoas não precisam nem falar, que nós conseguimos ver, enxergar. Batemos os olhos, faz um xerox assim, ó. A pessoa não abriu a boca, a pessoa não falou nada, você não conhece a pessoa, mas você vai fazer um negócio em concordância com a esposa, viu? Não faz negócio sem concordância com a esposa, não. Porque mulher sabe quando não vai dar certo. Quando ela falar para você, não faça, não faça. Porque mulher sabe, mulher sábia, mulher ligada com Deus. Não mulher que vacila, não mulher precipitada. Fala o que não deve, o que não convém. Por isso que nós temos que estar em sintonia com o nosso Deus. Quando vai acontecer qualquer coisa na sua casa, mulher, vá para a oração. Vá para a oração. Vá para os joelhos. Está enfrentando um problema? Vá para a oração. Senhor, eu não dou conta. Isso é impossível para mim. Mas eu coloco nas tuas mãos. Está enfrentando um processo na justiça? Coloca nas mãos do advogado. Está enfrentando um problema onde o médico disse: não tem mais jeito. Coloca nas mãos do médico dos médicos. Coloca na mão daquele que deu a vida. Coloca na mão daquele que tudo pode. Nós vimos aí o testemunho do Moacir Júnior. Estou vendo a Zilfa ali. Mas o Mozinho é coisa carinhosa nós dois assim, né? Mozinho. Moacir Júnior é um milagre ambulante. Testemunhou que nossa igreja era impossível ele estar vivo. Era impossível ele estar vivo. Mas ele testemunhou aqui. O Deus do milagre fez. Hoje Deus quer que nós tomamos posse daquilo que Ele já fez por nós. Quando você aceitou Jesus, quando você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tudo que era de direito dele, passa a ser de direito seu. E a condenação que era contra a sua vida, foi lançada sobre ele. Vamos estar falando mais a respeito disso. Fé de Abraão. Abraão olha para o céu. Abraão olha para as areias do mar. Olha só o que Deus manda a gente olhar. Ou seja,
é uma coisa que está constante. Principalmente que agora na cidade a gente quase não vê as estrelas, né? Infelizmente, por causa da poluição. O que o homem está fazendo com a natureza? Mas com certeza Abraão estava constantemente, quase todos os dias praticamente, Abraão via as estrelas do céu. E via o pó da terra, a areia. Abraão, olha para as estrelas. Abraão, irmão, olha para as estrelas. Olha para as promessas de Deus. Olha para as promessas. Quem prometeu é fiel para cumprir. E quando o anjo aparece para Abraão, aí fala, olha, chegou a hora, tá? 25 anos depois, irmãos, aqui para nós, você esperaria? Irmã, você esperaria 25 anos para receber a promessa? Ai, irmãos, do jeito que eu sou ansiosa, Deus tem me dado graça? Acho que não. Minha mãe esperou 27 anos para a conversão do meu pai. E ela obteve a vitória. E ela obteve a vitória pela graça de Deus. 25 anos se passaram e a promessa se cumpre. Aparece o filho, Isaac, sorriso. Sorriso trouxe alegria para casa, trouxe vida para casa. O ventre que era estéril agora foi fértil. 90 anos, gente. Na atual conjuntura, com a tecnologia que nós temos, eu nunca vi falar uma mulher, alguém já viu falar uma mulher de 90 anos dar à luz nos nossos dias modernos, atuais, sem fertilização? Alguém já ouviu falar aí? Eu já ouvi falar aqui, só aqui que eu já ouvi falar. Só aqui que eu ouvi falar. Nasce o menino, oh, que alegria. 12 anos passeando com as meninas, 13 anos. Sabe o que Deus faz? Vamos passar pelo teste. Vamos passar pela prova, gente. Ai, servir a Deus é tão bom. É florzinha, é água de coco, é sopa de minhoca. Nada disso, gente. É na luta, é prova mesmo. É na batalha. Deus nos chamou. Você já viu que a vida do crente é identificada com luta, com guerra, com batalha. Para frente, partido para cima. Porque quem vai à nossa frente é o Senhor que prometeu. E Ele fala, nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vocês. Vai à frente, Ele vai à frente, Ele vai adiante. Quem prometeu é fiel para cumprir. Isaac, pega aí o seu sorriso. Pega a sua alegria aí, Isaac, e sacrifica ele. Abraão, pega o seu sorriso, que é Isaac, sacrifica ele. Deus tem umas brincadeiras sem graça, né, gente? Outra, fora de propósito essas brincadeiras, né? Para nosso ver, né? Imagina, Zilfa. Pede o Marcizinho Júnior, né? Mas Abraão obedeceu, falou, Senhor, mas é através desse menino aqui, que vai cumprir a promessa que eu vou ser pai de nações, é através desse menino, Deus, e agora? Vai sacrificar a promessa? Coloca na mão de Deus, as angústias do seu coração, as tristezas do seu coração, os medos, os temores, nós que somos pais, coloca nas mãos de Deus. Pode colocar, Deus não vai brincar com a nossa fé. Coloca seus filhos nas mãos de Deus. Pode colocar, você que ainda não tem visto, você que ainda não está vendo seus filhos servindo ao Senhor, você que ainda tem tristezas,
angústias ainda por causa dos filhos, coloca eles nas mãos do Senhor, porque Deus vai ressuscitar esses sonhos, Deus vai ressuscitar essa vida. Mesmo que é uma renúncia, mesmo que é algo sacrificial, mas coloque nas mãos do Senhor, porque Deus vai fazer. Deus é poderoso até para ressuscitar. Abraão tinha essa convicção: mesmo que eu mate o meu filho, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Ou seja, no lugar de Isaque, Deus proveu um cordeiro. No seu lugar, no lugar do seu sacrifício, Deus proveu o cordeiro. Ele proveu o cordeiro na hora certa. O que substitui a sua vida, o que te substitui? Um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que, por que o homem tem que ser declarado justo? Nós vamos começar por Adão. Através de Adão, do pecado de Adão, veio a condenação, veio o juízo, e nos tornamos pecadores. Quando a criança nasce, por mais inocente que ela seja, mas quando ela nasce condenada, como pecadora. Veja aí Romanos 5, 18, 19, diz assim: porque assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, vírgula, assim também, por um só ato de justiça, através de quem? Através de Jesus. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Em Adão, condenação. Em Jesus, justiça, salvação, perdão. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ato de declarar justo. Junto ao tribunal de Deus, o pecador que aceita Cristo é declarado justo, como alguém que jamais tivera pecado em toda a sua vida. Nós éramos condenados, estávamos debaixo da ira de Deus, mas quando pela fé você aceitou Jesus, quando pela fé você aceitou o que Deus fez através de Jesus, você foi tornado justo. A condenação que era contra você, você tinha uma dívida a ser paga. Mas quando pela fé você aceitou Jesus, Jesus pegou essa dívida, assumiu essa dívida. Deixa comigo que agora é comigo. E o que ele fez? Rasgou a promissória que era contra você, que era contra mim. E o que ele fez? Aí não ele fez só isso não. Ele não perdoou só os pecados não. Ele te fez, você pegou a justiça de Jesus. Jesus disse assim: Zilfa, você se torna justa. Pode ser que, vou te usar como modelo, assim, um exemplo, mas não é para denegrir você não. Pode ser que a Zilfa cometeu muitos delitos e pecados nessa vida. Mas quando ela chegou diante de Jesus e o recebeu como seu Senhor, seu Salvador, Jesus fez assim, ó, rasgou a dívida que era contra ela.
Mas Jesus fez o quê? Agora, Zilfa, eu tomei a sua condenação, já levei na cruz do Calvário, e eu faço você, eu declaro você justa. Mesmo que a Zilfa não seja essa pessoa justa, mas Deus falou, eu declaro você justa, pronto, acabou. Um condenado diante do juiz, se ele dissesse, você é declarado inocente, alguém vai contestar? O juiz bateu o martelo, inocente. Mesmo que ele tenha cometido muitos delitos, mas se o juiz falou, inocente, ele foi declarado justo. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Glória a Deus, levante as suas mãos aos céus, glorifica a Deus, vai fortificando a sua fé, dando glória a Deus, fortifica a sua fé, dando glória a Deus. Eu não merecia, você não merecia, não é porque você é bonzinho, não é porque você vem na igreja, não é porque você dá dízimo, nada disso, é pela graça dele, nele nós fomos considerados justos. Glória a Deus, levante as suas mãos aos céus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos celebrar, gente, celebrar essa grande vitória. O diabo que quer que você não descubra o que Jesus fez por você. Por isso que é tão importante você estar na escola dominical, para aprender, porque conhecereis a verdade, e a verdade liberta a gente de prisões. A verdade liberta a gente das cadeias que prende a nossa alma, que prende o nosso físico, que prende nossas emoções, que estamos condenados. Se você não sabia, você está sendo condenado ao inferno. Mas quando você recebe Jesus, quando você aceita Jesus, você é declarado justo e determinado para a vida eterna com Ele, aos céus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Pastora, mas os meus pecados são tão feios. Ele te perguntou isso? Quando você o recebeu, quando Ele declarou que você era justo, Ele já não se lembra mais dos seus pecados. Por piores que eles tenham sido, Ele não se lembra mais, porque Ele lançou no mar do esquecimento. O diabo é que diz assim, porque você está se achando, você está se gabando de ser alguma coisa, você fez isso, fez aquilo outro, você traiu, você roubou, você matou, você assassinou, você abortou. O diabo que está constantemente querendo trazer à nossa memória o nosso passado. Você vai dizer, ei diabo, você esqueceu do que Jesus fez por mim, naquela cruz do Calvário. Ele levou sobre si os meus pecados e me declarou justa. E quando Deus olha para mim, Ele vê o que Jesus fez por mim. Ai, mas e agora? Eu sou justo, eu posso continuar pecando? Justificação é uma coisa, agora santificação é outra. Hoje nós não vamos estar falando sobre santificação, mas santificação é processo. Justificação pela fé foi um dos pilares da reforma protestante. Martim Lutero, preso nos seus dogmas da religião romana. Você tem que pagar para receber o perdão dos seus pecados. Paga aí. Era assim que a igreja fazia. Tem muita gente oferecendo, pagando para ser salvo. Tem muitas igrejas aí, dando as coisas para as pessoas serem salvas. As indulgências, né? Oi,
você paga aí, porque o seu irmão que está no purgatório pode ser salvo. Paga aí umas indulgências. Um dia, Martinho Lutero, assista esse filme, Martinho Lutero, lendo a palavra de Deus, porque naquela época era proibido ler a Bíblia, porque ler a Bíblia é aquilo que traz a verdade, conhecereis a verdade. Então era proibido ter Bíblia e ler Bíblia. E ele, lendo a Bíblia, descobriu que o justo viverá da fé. Eu falei, peraí, que negócio é esse? Esse tanto de trem vendendo e tal, que negócio é esse? Deus começou a trabalhar na vida de Martinho Lutero, e ele foi o grande canal para trazer a reforma protestante, e que chegou até nós. Amém? Nós somos protestantes, porque nós acreditamos que a justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. E quando eu sou justificado, é claro que aí eu vou demonstrar essa justificação através das obras que eu faço também. Porque como o Tiago diz, a fé sem obras, ó, as obras não salvam, viu? Obras não salvam, mas elas declaram a fé que eu tenho no Salvador. A justificação manifesta um culpado que é inocentado. Culpados somos nós, mas que foi inocentado por quem? Por Jesus. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tornou conhecido o seu grande amor para com os pecadores. Nós falamos sobre um contexto de tribunal, um juiz que inocenta o culpado. A justificação manifesta sentença divina, na qual Deus declara perdoado todo aquele pecador que crer em Jesus. Ele remove a culpa do pecado e restaura o pecador à sua condição de filho de Deus, com todos os direitos, privilégios e deveres. Você tomar a posição de filho. Ei, tem muita gente que desconhece a sua filiação divina. Tem muita gente que está mendigando as bênçãos de Deus, por desconhecer quem você é em Cristo Jesus. Pergunta aí para o seu irmão, você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe mesmo? Você sabe qual é a sua herança? Quais são os seus direitos? O que Jesus conquistou naquela cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida? Nós estávamos falando do diabo acusando. Quando o diabo começar a acusar você do passado, daquilo que foi confessado, porque também é arrependimento. Arrependimento é quando eu sinto vergonha do que eu fiz, confesso e deixo. Tem muita gente sentindo remorso, fica triste pelo que fez, não arrepende, tem remorso, sente culpado, mas continua fazendo. Faz hoje, depois faz amanhã, vem na igreja e chora. Não vou fazer mais. Amanhã continua fazendo. Misericórdia. Isso aí eu acho que isso é outro estudo. Pecados repetitivos. Um prisioneiro que é libertado somos nós. É o pecador. É exatamente isso que Deus fez. Enviou Jesus Cristo para resgatar o homem que estava preso em seus delitos e pecados. Refere à redenção efetuada por Jesus Cristo, de libertar mediante o preço de um resgate. Antigamente, quando algum escravo, alguém queria libertar um escravo, pegava um dinheiro, ia lá e falava, olha, eu dou, vamos falar que a Tereza é escrava. Você vale R$100.
que sou amiga dela, que ela é minha lixa. Para quem não sabe, ela é minha lixa, tá bom? 35 anos, 36 anos, minha lixa, tá? Então, aí eu falo assim, peraí, não, Tereza não vai ser escrava, não. Eu vou lá e pagar esses 100 reais por ela. Eu vou lá e pago esses 100 reais pela vida dela. Ei, foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele foi lá e pagou. E o preço foi muito alto. Muito alto. Foi o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Foi o preço que ele pagou por você. Para te resgatar. Você não é mais escravo do diabo. Você não é escravo dos seus delitos e pecados. Você é pessoa livre. Foi declarada livre e justa. Para viver em santidade. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Foi o preço que Jesus pagou pela minha vida, pela sua vida. E tem muita gente desprezando esse sangue que foi vertido. Tem muita gente desprezando. O inocente que é culpado fala sobre o Cordeiro de Deus, que é Jesus. O inocente que foi declarado culpado. Por que ele foi declarado culpado? Por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, e ele estava nos representando diante de Deus. Deus estava irado comigo, com você, por causa dos pecados. Mas aí Jesus foi o Cordeiro de Deus que foi imaculado. Nos rituais levíticos, quando alguém pecava, ele era condenado. E ele tinha que pagar um preço. Então ele levava um cordeiro são. Levava e sacrificava no altar. Aquele cordeiro estava representando a vida do pecador, da pessoa que cometeu os seus pecados. Ele era sacrificado. E aquilo simbolizava que a pessoa tinha sido tornada inocente. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. O Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. É por meio do sacrifício de Jesus que Deus toma a culpa do pecador e atribui a Jesus Cristo. E pega a justiça que há em Jesus Cristo e é imputada ao pecador. Aquilo que nós falamos. Deus pega a culpa do pecador e coloca em Jesus. E pega a justiça, ele cumpriu a lei. Ele foi o único justo. Quando eu falo que quando Deus falou, não há um justo sequer, Ele estava olhando para a nossa vida atual. Ele estava olhando para a política brasileira, quando Ele disse, não há um justo sequer. Na verdade Ele estava olhando era para nós todos mesmo. Porque aqueles que chegam lá foram criados por nós. Os que chegam lá são os filhos que nós geramos, que educamos dentro da nossa casa. Os filhos que chegam lá, os homens e as mulheres que chegam lá, são os filhos que nós geramos. Aquele filho que não tem freio, não tem limite, tudo pode. Pode roubar, pode trazer a lancheira do coleguinha, pode trazer o lápis de cor do coleguinha, pode. É aquela pessoa que leva os objetos do escritório para casa, os objetos que são do escritório para casa, aquela pessoa que corrompe, aquela pessoa que falcatrua. Estes são os políticos, mas está acontecendo no nosso meio. Não adianta a gente falar deles, não. O que nós temos que fazer é cuidar dos nossos, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Mas nós geramos, somos nós que geramos, impregnamos caráter, dignidade, honra na vida dos nossos filhos. E através de quem também nós vamos fazer isso?
através da vida de Jesus, não por nós mesmos, né? A justificação contestada. A justificação não é por merecimento. Nós nos tornamos justos. Deus não nos declarou justos por merecimento, pelas obras. Não, mas pela graça de Jesus. A justificação se opõe ao orgulho nacionalista. É aquilo de dizer, não, Deus é exclusivo dos judeus. Jesus é somente para os judeus. Não, ele veio para todos aqueles que creem. E a justificação se opõe ao antinomismo. O que é antinomismo? Doutrina que assevera que não precisa ter necessidade de observar mais as leis morais do Antigo Testamento. Não é nada disso que Paulo estava querendo dizer. Ele disse assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ou seja, todos os homens que são declarados justos, eles também são obedientes a Deus e obedecem os mandamentos de Deus também. Não que só obedecer os mandamentos somos salvos. É isso que eu quero ter na cabeça de vocês. Não é por obedecer que nós somos salvos, é por nós crermos em Jesus, é a nossa fé em Deus que nós somos salvos, mas também somos obedientes. Gente, o tempo está... A justificação exemplificada, nós já falamos sobre Abraão. Ele creu em Deus, tendo sido isso imputado como justiça na sua vida. Ele foi obediente nas promessas de Deus e lhe foi imputado como justiça. Conclusão: ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei ou pelas obras da carne. O caminho da justificação é somente pela fé na obra expiatória de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ficar de pé? Salvação somente pela fé, mediante a graça divina. Sem fé é impossível agradar a Deus. A justificação, eu quero que vocês saiam daqui com o intuito que o apóstolo Paulo queria, mostrar que a justificação é somente pela fé em Jesus Cristo. Amém? Que Abraão, o exemplo da justificação, que foi declarado justo, não foi porque ele fez as obras, cumpriu as ordenanças da lei, não foi porque ele se circuncidou, nada disso, foi porque ele creu antes de tudo isso. Ele creu antes de se circuncidar, ele creu antes da lei. A lei só veio 400 anos depois, através de Moisés. Ou seja, foi porque ele creu em Deus, teve fé em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele se tornou um homem justo, e ele é declarado o pai da fé. Todos aqueles que creem em Deus, também são declarados filhos de Abraão. As religiões monoteístas, cristianismo, islamismo, todas elas se declaram filhos de Abraão. O judaísmo, principalmente os judeus, o judaísmo. E nesta manhã, tem alguém aqui que ainda não fez essa declaração de fé a Jesus, dizendo assim: eu quero esse Jesus, eu aceito esse Jesus,
Eu recebo. Eu nunca fiz uma declaração de fé dizendo: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero receber essa justiça de Deus. Eu quero me tornar justo diante de Deus, aceitando Jesus pela fé. Eu quero declarar a minha fé em Jesus. Eu quero declarar a minha fé em Jesus. Se você nunca fez essa declaração de fé a Jesus, se você nunca recebeu essa confirmação, você nunca foi declarado justo, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Enquanto o louvor vai estar cantando uma música, eu quero que você saia do seu lugar e venha com o seu ato de fé, com o seu ato de deslocar do seu lugar e sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você está dizendo: eu aceito, eu obedeço, eu aceito o que Jesus fez na cruz do Calvário pela minha vida. Nele eu me torno justo. Eu quero perdão dos meus pecados. Eu quero ser perdoado. Eu quero que Deus lance no mar do esquecimento os meus pecados. E eu quero me tornar uma pessoa declarada justa por Deus nesta manhã. Saia do seu lugar. Venha fazer essa confissão de fé a Jesus. Você que nunca fez essa confissão de fé, você que nunca teve essa oportunidade de declarar o seu amor a Jesus, você que nunca teve a oportunidade de receber. Ei, Jesus está dizendo: eu tenho um presente para você. É de graça, eu estou te dando um presente. Toma, é presente para você. Eu estou te dando, mas você tem que tomar posse desse presente. Como é que você faz isso? Através da sua declaração de fé. Tem alguém aqui no nosso meio que não é evangélico? Tem alguém que gostaria de receber, fazer essa declaração de fé, essa confissão de fé, dizendo a Jesus: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Senhor, o seu sacrifício na cruz foi pela minha vida e eu recebo ela nesta manhã. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Saia do seu lugar. Você que não é evangélico, você que ainda não é cristão, me deste salvação. Teu amor tens derramado. Tem alguém? Em meu coração. Não? Coloca a mão no seu coração vida eterna, e faça essa declaração de fé. Renova com o Senhor essa declaração de fé. Senhor Jesus, repitam: Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz, eu recebi pela fé, por acreditar naquilo que Deus fez através do seu Filho Jesus. Eu tomo posse, diga aí, eu tomo posse dessas promessas. Eu tomo posse da salvação que há em Cristo Jesus. Eu tomo posse do perdão. Eu tomo posse da declaração que Jesus fez, que eu sou justo. Fui declarado justo por Jesus. Eu tomo posse da paz que advém dessa justificação. Eu tomo posse das bênçãos, das vitórias, do perdão e da vida eterna. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus.